Vá que tem alguém assistindo as aulas depois, né? Se eu não gravo, aí eu deixo a pessoa prejudicada. Então, agora está gravando. E vamos lá, vamos falar de potencial elétrico. Então, capítulo 4, não deem bola para esse número aqui, tá, pessoal? Seria capítulo 4 se nós estivéssemos fazendo presencial. Nós não estamos no presencial, então é o capítulo, sei lá, o capítulo que diz lá na turma aglutinadora, deve ser 17 já, alguma coisa assim. Então, a gente começa falando de energia potencial. No caso, é uma energia potencial diferente, energia potencial elétrica, que a gente ainda não tinha visto. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos relembrar os bons tempos de Física 1, né? Porque I love Física 1, disse ninguém, nunca. Mas, enfim, o que nós aprendemos na Física 1? Trabalho de uma força. O trabalho de uma força, a rigor, ele é calculado pela integral do produto escalar, força vezes deslocamento, que no caso aqui seria o dr, né, o infinitésimo de deslocamento. Então, o trabalho é igual à integral de um produto escalar, logo o trabalho também é um escalar. Se essa força for constante, quando ela é constante, ela sai para fora da integral. Aí vai ficar F vezes a integral de dr. A integral de dr é ΔR. Então, quando a força é constante, a força não varia com a posição, a gente pode escrever que o trabalho é simplesmente o produto escalar da força pelo deslocamento. Se a força for conservativa, aí tem mais uma coisa que a gente pode dizer. E a força conservativa é aquela onde o trabalho da força é igual a menos a variação da energia potencial. Então, para qualquer força conservativa, que a gente pode associar a uma energia potencial, o trabalho da força é menos a variação, ou seja, menos a energia potencial final, menos a energia potencial inicial. Onde nós usamos isso? Nós usamos isso na Física 1, quando nós falamos de força-peso e energia potencial gravitacional. O trabalho da força-peso é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Então, a força-peso, que é a força gravitacional, está associada com a energia potencial gravitacional. E nós vimos lá na Física 1 que o trabalho do peso é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Relembrando aqui, digamos que uma bolinha foi solta em algum lugar de uma altura A. Ninguém mexe com a bolinha e a gente despreza a resistência do ar. A bolinha simplesmente é solta desse ponto. O que vai acontecer com ela? Ela vai cair, porque o peso está puxando ela para baixo, certo? Desprezando a resistência do ar, o peso é a única força atuando. Então, nesse caso aqui, de uma bolinha caindo em relação à Terra, a gente tem o seguinte, o trabalho do peso é positivo. Ó, lembra que o trabalho pode ser força vezes deslocamento quando a força é constante, né? A força aponta para baixo, se a bolinha está caindo, o deslocamento é para baixo também, então o trabalho do peso é positivo quando a bolinha cai. Mas o que acontece com a energia potencial do objeto quando ele cai? O trabalho do peso é positivo porque força e deslocamento estão no mesmo sentido. Agora, a energia da bolinha diminui, certo? Porque a energia potencial é mgh. Quanto maior a altura h, maior a energia. Quanto menor a altura h, menor a energia. Como a bolinha está caindo, ela está indo para uma altura menor, a energia gravitacional está diminuindo. Então, ao mesmo tempo que o trabalho do peso é positivo, a energia potencial está diminuindo. Isso quer dizer que essas coisas têm sinais opostos. O trabalho do peso tem sinal positivo e a variação, não é a energia, tá, pessoal? A variação da energia tem sinal negativo. Outra coisa que nós aprendemos na Física 1, que pode ser útil aqui, é o teorema trabalho-energia cinética.
Para relembrar aqui, o trabalho total sobre um corpo é igual à variação da energia cinética do corpo. Vamos adaptar agora esse contexto para o caso elétrico. Lá na Física 1, nós tínhamos o campo gravitacional. Aqui na Física Geral Eletromagnetismo, nós vamos ter o campo elétrico. A força que eu falei ali nos slides anteriores era a força-peso, força gravitacional. Agora, quem vai fazer o papel da força-peso é a força elétrica. O campo gravitacional atua sobre o quê? Sobre a massa da partícula, certo? Então, lá na nossa equação de energia gravitacional, nós tínhamos mgh, ou seja, a massa entrava na equação da energia. Agora, nós temos a força elétrica. A força elétrica age sobre quem? Sobre a carga elétrica, não a massa. Então, quem vai fazer o papel de massa agora é a carga elétrica. E assim como nós temos a energia potencial gravitacional associada com a altura do objeto, nós também vamos ter uma energia potencial elétrica, que está associada com a posição do objeto em relação aos outros que estão criando o campo elétrico. Lembrando aqui de novo, tá? Como é que é o trabalho de uma força? Bom, vamos pegar a força elétrica. FE aqui quer dizer força de elétrica, tá? Não é força de atrito estático. Então, o trabalho da força elétrica é igual à integral de força elétrica escalar deslocamento. E esse trabalho da força elétrica, ele vai ser igual a quê? A menos a variação da energia potencial elétrica. Vejam que são as mesmas equações que a gente tinha lá para o peso, no caso do campo gravitacional, atuando sobre a massa, só que agora a gente adaptou as equações para o caso da força elétrica atuando através do campo elétrico sobre uma carga elétrica. Então vejam esse exemplo aqui. Digamos que nós temos uma carga Q0 colocada nessa região onde existe campo elétrico da placa positiva para a placa negativa. Então, o campo elétrico é dado pelas linhas rosa aqui e a partícula Q0. Digamos que essa partícula é positiva. O que acontece com uma partícula positiva colocada num campo elétrico? Sofre a ação de uma força, deixa eu marcar a caneta aqui, sofre a ação de uma força e essa força é igual carga vezes campo. Como a carga é positiva, a força e o campo terão a mesma direção e sentido. Então, se essa partícula Q0 simplesmente é colocada aqui, o campo exerce uma força sobre ela que empurra ela em direção da placa negativa. Como é que é o trabalho realizado? Bom, o trabalho realizado vai ser essa força aqui vezes o deslocamento. A força aponta, nesse caso, para baixo. O deslocamento, a gente pode chamar de ΔY aqui, já que é um deslocamento vertical, ele também é para baixo. Então, o trabalho da força elétrica vai ser positivo. Isso quer dizer que a energia potencial elétrica vai estar aumentando ou diminuindo? Pela relação que a gente viu no slide anterior, o trabalho da força elétrica é igual a menos a variação da energia potencial. Então, nesse caso aqui, o trabalho da força elétrica é positivo, o que quer dizer que a energia potencial da partícula está diminuindo. Ou seja, é como se fosse o caso da bolinha caindo no campo gravitacional. Qual é a grande pegadinha aqui? A grande pegadinha é que lá no caso da bolinha caindo no campo gravitacional, nós temos massa, e a massa é sempre positiva. Aqui no caso elétrico, nós temos carga. Eu disse que essa Q0 é positiva, mas pode acontecer de ser uma partícula com carga negativa. E aí muda, porque o sentido da força depende do sinal da carga, certo? O vetor força é igual a carga com sinal vezes o vetor campo. Então, se a carga tem sinal negativo, aí a força vai apontar no sentido contrário ao do campo. Então, apesar deste desenho aqui estar bem parecidinho e ser a mesma coisa que a bolinha caindo lá no campo gravitacional, tomem cuidado, porque se o sinal da carga muda, aí nós temos um caso que não existe no caso gravitacional, porque no caso gravitacional não tem massa negativa.
Aqui, então, o que a gente está usando? Duas placas paralelas longas, tá? Depois a gente vai ver que isso aqui pode se formar um capacitor. E o campo elétrico entre as placas é uniforme. Nessa configuração aqui, a gente tem certeza que o campo é uniforme. Se o campo é uniforme, ele é constante. Se ele é constante, a força que ele produz também é constante, já que força é carga vezes campo. Como a força é constante, a gente pode calcular o trabalho por força, produto escalar, deslocamento. Como eu mostrei aqui, só um pouquinho. Sai, vai passear, vai dar uma voltinha. Não, agora não. Como eu mostrei aqui, a força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido. Então, este produto escalar é positivo. Vai ficar força vezes deslocamento vezes cosseno de 0 graus, e o cosseno de 0 graus é 1. Já que a carga é positiva, a força vai atuar na mesma direção e sentido do campo. A gente tem este produto escalar aqui, estou chamando o deslocamento ΔY simplesmente de Y, que é o valor aqui da figura, tá, pessoal? E aí eu chego a essa conclusão. O trabalho que a força elétrica do campo elétrico faz sobre a carga é dada por valor da carga vezes valor do campo vezes valor do deslocamento y. Lembre que no produto escalar, pessoal, é módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes cosseno do ângulo entre os dois, tá? Então, força e deslocamento entram em módulo aqui. Quem dá o sinal do produto escalar é só o cosseno, tá? Então, já que o trabalho é dado por Q0 vezes Z vezes Y, menos a variação da energia potencial vai ser dada pelo mesmo produto. Logo, a gente conclui o seguinte: a energia potencial elétrica, ela deve ter esse formato aqui: carga vezes campo vezes deslocamento, certo? Q0 é a carga da partícula que a gente está interessado, E é o valor do campo elétrico que atua sobre a partícula que a gente está interessado, e Y é a posição da partícula em relação ao referencial. Em geral, esse referencial é o objeto carregado, tá, pessoal? É um dos objetos relacionados com o campo elétrico. Mas a gente tem que levar em conta que a carga elétrica pode ter dois sinais, né? Até agora eu só falei do caso para carga positiva. A massa só tinha um sinal, que era o sinal positivo. Então, levando em conta o sinal da carga, nós vamos ver o seguinte: a energia potencial elétrica aumenta quando a carga se move no sentido oposto ao da força elétrica. E a energia potencial diminui quando a carga se move no mesmo sentido da força elétrica agindo sobre ela. Tá, mas como assim no mesmo sentido, sentido oposto da força elétrica? A carga não vai se mover sempre no sentido da força elétrica? Não, aí é que tá, pessoal. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Essa partícula positiva, tá? Se nenhum agente externo atuar sobre ela, ela se move no mesmo sentido do campo. Mas isso é só se nenhum agente externo atuar sobre ela. Se um agente externo vem cá e empurra essa carga para cima, aí ela pode se mover contra o sentido do campo, tá? Por isso, vejam bem, ali na hora de falar os sinais, que a energia aumenta quando se move em sentido oposto e a energia diminui quando se move no mesmo sentido, é o sentido da força elétrica, tá? Da força gerada pelo campo, não é o sentido de qualquer força. Vamos revisar isso aqui. Então, uma carga positiva que se desloca no mesmo sentido do campo, ou seja, só tem o campo agindo sobre ela, portanto, a única força é essa força aqui, e ela se desloca no mesmo sentido do campo. O que acontece? A energia potencial elétrica diminui. Então, sempre que a carga se move no sentido da força gerada pelo campo, a energia potencial vai diminuir. Mas o que poderia acontecer? Alguém poderia entrar aqui com uma força externa
e aplicar uma força externa maior que a força do campo e que apontasse para cima. Aí o que ia acontecer? Essa força externa ia fazer a partícula se deslocar para cima. E aí o deslocamento ΔY seria oposto ao deslocamento gerado pelo campo, oposto à força gerada pelo campo. Aí, nesse caso, o que ia acontecer? O trabalho da força gerada pelo campo seria negativo, mas a partícula estaria ganhando energia potencial. Vocês podem pensar assim, se vocês soltarem um objeto no campo gravitacional, ele vai sair voando para cima? Não, né? Despreza qualquer efeito do ar. Se tu simplesmente solta um objeto no campo gravitacional, ele sai voando para cima? Não. Ele sempre cai para baixo. Por quê? Porque o peso puxa ele para baixo. Agora, se vocês segurarem um objeto na mão e vocês empurrarem a mão de vocês para cima, aí vocês conseguem fazer o objeto se mover para cima, certo? Porque uma força externa fez ele se mover contra a força do campo. É a mesma coisa nesses dois exemplos aqui. Esse exemplo seria a bolinha caindo, sem ninguém interferindo, e esse exemplo seria uma pessoa empurrando a bolinha para cima com a mão. Então, quando o objeto sobe, o que acontece com a energia potencial? Aumenta. Da onde vem esse aumento? Da força externa que está ajudando o objeto a ir contra o campo. Quando o objeto simplesmente se move a favor do campo, o que acontece? A energia potencial diminui. É a mesma coisa lá no caso gravitacional e aqui no caso elétrico. Só que para complicar a coisa, nós podemos ter carga negativa também, tá, pessoal? Como é que fica o caso da carga negativa? Lembrem que força elétrica é carga vezes campo. E se a carga é negativa, a força tem sentido oposto ao do campo. Então, se a carga é negativa e a gente simplesmente solta a carga negativa aqui, a força vai para cima, tá? Porque ela é contra o sentido do campo. Lembra lá do início? Negativo faz o que com negativo? Repele, certo? Então, enquanto o sentido natural da carga positiva era, entre aspas aqui, descer, o sentido natural da carga negativa é subir nesse caso. Então, o que acontece quando a gente solta uma carga negativa dentro deste campo aqui, que é o mesmo campo do exemplo anterior? Ela faz o contrário da carga positiva. A positiva descia no sentido do campo, a negativa vai subir contra o sentido do campo. Mas vejam bem, a força está apontando para cima. Então, o deslocamento natural seria a carga ir para cima. Por que aqui está mostrando umas setinhas para baixo? A carga pode ir para baixo se alguém vier aqui e aplicar uma força externa que puxe a carga contra o campo. Então, no negativo é o contrário. Para fazer o negativo descer, eu preciso botar uma força externa que empurre ele no mesmo sentido do campo. Então, quando eu fizer isso, quando eu aplicar essa força externa, o deslocamento ΔY vai ser para baixo, mas a força do campo vai estar apontando para cima. E aí, força e deslocamento estão em sentidos opostos, o produto escalar é negativo. Então, o que vai acontecer no caso em que a carga é negativa e o deslocamento é para baixo? Aí é o contrário da carga positiva com deslocamento para baixo. Por quê? Porque o sinal da força é o contrário. Então, quando nós temos uma carga negativa se deslocando no mesmo sentido do campo elétrico, isso está contra a força elétrica. E aí, nesse caso, o campo realiza trabalho negativo e a energia potencial, na verdade, está aumentando. Da onde vem esse aumento de energia potencial? Da força externa que faz a carga se deslocar contra a força elétrica. E a carga negativa indo para cima? Bom, quando a carga negativa tem o deslocamento ΔY indo para cima, isso quer dizer que ela está se movendo no mesmo sentido da força. Então, força e deslocamento vão estar no mesmo sentido, o produto escalar vai ser positivo. Então, o que vai acontecer? A carga, o trabalho da força elétrica vai ser positivo
e aí a energia potencial vai estar diminuindo. Então vejam que é uma coisa um pouquinho chata, né, pessoal? Quando é que a energia aumenta, quando é que a energia diminui? Vocês podem lembrar assim, a energia vai diminuir quando é a força elétrica, a força do próprio campo que está na mesma direção do deslocamento. Quando é que a energia vai aumentar? Quando alguém está colocando uma força externa para fazer a carga se mover contra o sentido da força elétrica. Só tomem cuidado com uma coisa, tá? Quando... Bom, isso vai ser dito nos próximos slides. Vamos vendo aqui, senão a gente fica sempre no próximo slide. Nós já vamos ver isso. Quando a gente tem duas cargas, então, digamos que nós temos uma carga Q0 positiva que se move na direção radial de um campo elétrico gerado por outra carga Q, também positiva. Digamos que nós temos duas cargas, uma perto da outra, tá? Aqui embaixo está a carga Q positiva que gera o campo. Esse campo E que eu estou mostrando aqui. E esse campo atua sobre quem? Sobre essa partícula Q0, que também é positiva. Então, se o campo atua sobre Q0, isso quer dizer que a força vai estar na mesma direção do campo, porque a carga é positiva. Então, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, essa partícula positiva vai se deslocar. Por exemplo, ela vai sair aqui do ponto A e vai ir se dirigindo no sentido da força, que é o mesmo do campo, se a carga é positiva, até chegar ao ponto B. Como é que eu posso falar de energia potencial elétrica nesse caso? Então, vamos lá. Energia potencial para um par de cargas. Como é que é a força que a carga Q exerce sobre a carguinha Q0? É dada pela lei de Coulomb. A gente estudou isso lá na primeira aula. A força elétrica é 1 sobre 4πε0 vezes carga vezes Q0 dividido por R ao quadrado. O que é R? É a distância entre a carga que gera o campo e a carga que sofre a ação do campo. Vezes quem? Vezes o nosso lendário vetor R chapéu, ou versor R chapéu. O que é esse R chapéu aqui? É um vetor de módulo 1 que aponta na mesma direção da distância. Então, no caso aqui, o nosso R chapéu é um vetor de módulo 1 que aponta nessa direção, que é a direção da distância RA, que é a direção da distância R, que é a direção da distância RB. Essa força não é constante, tá, pessoal? Aqui, ó, a força depende de 1 sobre R ao quadrado. Então, como essa força não é constante, eu não posso fazer trabalho igual força vezes deslocamento. Não, eu tenho que fazer a integral. O método correto para resolver o trabalho de qualquer força variável, que a gente usou lá na Física 1 para a força da mola, é resolver a integral. Então, vai ficar assim, o trabalho para mover a partícula Q0 do ponto A para o ponto B é igual à integral do produto escalar da força pelo deslocamento. Então, a integral vai quanto a quanto? De RA, posição no ponto A, até RB, posição no ponto B. Qual é o formato da força? Lei de Coulomb. 1 sobre 4πε0 vezes carga do primeiro vezes carga do segundo, dividido pela distância entre os dois ao quadrado, vezes dr. Por que vezes o cosseno zero? Volta ali no desenho, a força e o deslocamento vão estar no mesmo sentido, certo? Então, como os dois estão no mesmo sentido, o produto escalar é módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno zero. Então, basicamente, se a gente pega tudo que é constante e a gente tira para fora da integral, a integral que sobra é essa aqui. Integral da distância do ponto A até a distância do ponto B, de R na menos 2dr. Aqui a gente pode usar a regra do expoente, certo, pessoal? Como é que fica a integral disso aqui pela regra do expoente? Vai ser R elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, certo? Então, nós vamos ter isso aqui. O trabalho vai ser esse termo constante, que não precisa ser integrado, porque não depende de R, vezes R final, que é RB na menos 1, dividido por menos 1,
menos R inicial, que é RA, na menos 1, dividido por menos 1. Então, a gente chega nessa conclusão aqui. O trabalho realizado para levar a carga Q0 do ponto A ao ponto B é dado por essa equação que vocês estão vendo. Vejam que ele depende das cargas das duas partículas, da partícula que gera o campo e da partícula que sofre a ação do campo, e vejam que ele depende da distância inicial e da distância final entre as partículas. Mais especificamente, ele depende de 1 sobre a distância inicial e 1 sobre a distância final das partículas. Bom, essa equação, pessoal, ela não vale só para esse deslocamento retilíneo, tá? Tem gente que olha aqui e pensa, ah, tá, mas só deu essa equação porque F e ΔR estão na mesma linha. Se essa partícula tivesse saído daqui e seguido esse caminho aqui, aí não seria a mesma equação. Errado, seria ainda a mesma equação, tá, pessoal? Nós vamos fazer uma argumentação rápida aqui, ó. Essa equação vale para um deslocamento qualquer. Então, vejam aqui nesse desenho. Digamos que aqui está a partícula, a carga Q, que gera o campo, e a gente tinha a carga Q0 aqui no ponto A, e a gente vai levar ela até o ponto B. Então, ela vai se deslocar. Ela poderia ir, por exemplo, por esse caminho inferior aqui marcado em azul. Ou ela também poderia ir por esse caminho superior marcado em azul também. Não faz diferença. Se o ponto inicial e o ponto final são os mesmos, o trabalho realizado será exatamente o mesmo. Tá? Por que que não faz diferença? Olha só, a equação do trabalho é força escalar deslocamento. No desenho, o deslocamento está sendo mostrado como dl, tá? Então, o deslocamento é esse vetor azul aqui. Qual é o produto escalar do trabalho? Força vezes deslocamento. Então, nós vamos ter o vetor deslocamento, que é o azul, e o vetor força, que é o vermelho. O vermelho vai estar sempre na direção das linhas de campo. O azul vai estar na direção do caminho que eu estiver seguindo. Ou seja, embora a força esteja sempre na mesma direção, o dl muda para cada caminho. Só que ao mesmo tempo que o dl muda, o ângulo θ também muda. Então, esse produto ali, na verdade, é F escalar dl, ele é F dl cosseno do ângulo. E apesar de, no caminho diferente, o dl estar numa direção diferente, ao mesmo tempo que a direção do dl muda, o ângulo θ muda junto. Então, esse produto dl cosseno θ aqui, ele sempre vai dar igual ao dr. O que é o dr? O dr é a projeção do dl na mesma direção da força. O que eu quero dizer com isso? Só vai contribuir para o produto escalar aqui a componente do deslocamento que tiver na mesma direção do campo elétrico. Então, não importa se o deslocamento faz 1001 voltas, porque todas as componentes que não são naquela direção, na verdade, elas não contribuem para o produto escalar. Então, a gente pode dizer que, independente do caminho que a carga seguir, se ela sai do ponto A para o ponto B, o trabalho realizado pela força elétrica não é o trabalho realizado pela pessoa, tá, pessoal? O trabalho realizado pela força elétrica é exatamente o mesmo, independente do caminho. Quanto é o trabalho? É esse que a gente tinha calculado nas equações anteriores. Então, a energia potencial elétrica de um par de cargas deve ser dada por essa relação aqui. O trabalho para levar a carga de A até B é menos a variação da energia potencial de A até B. Então, menos a variação é isso aqui. Isso deve ser igual a quem? O trabalho, que é esse aqui que nós calculamos. Se a gente isola aqui, ó, menos vezes menos dá mais, menos vezes mais dá menos. Então, a energia elétrica, potencial elétrica inicial, menos a energia potencial elétrica final, é igual a quem? Isso
menos isso. Compara os dois lados da equação. O EI positiva deve equivaler a isso. O EF negativa deve equivaler a esse termo negativo aqui. Então, a gente chega à conclusão que cada energia potencial num ponto deve ter este formato aqui. A energia potencial de um par de cargas que estão separadas por uma distância R é dada por energia potencial elétrica igual carga de quem gera o campo vezes carga de quem sofre a ação do campo, dividido por 4πε0 vezes 1 sobre a distância entre as partículas. Então, vejam que essa aqui é a equação da energia potencial. Posso usar essa equação da energia potencial sempre? Não, pessoal. Isso aqui é só para partículas, tá? Nós estamos exemplificando para o caso de partículas. Depois vem os casos mais complicados. Vejam também que a energia potencial é uma propriedade do par de cargas, ou seja, a carga de quem gera o campo e a carga de quem sofre a ação do campo, as duas entram na conta da energia. Então, nós não podemos dizer, é a energia da partícula Q0. Não dá para dizer que a energia é só da partícula Q0, porque na equação a partícula Q, que gerou o campo, também entra. Então, essa energia pertence a esse par de cargas, não só a carga Q0 que está se movendo. Se a gente olha para essa equação, quais devem ser os limites dessa equação? O que eu quero dizer com limites dessa equação? O que acontece quando essa equação vai para valores muito altos e muito baixos? Mais especificamente, o que acontece com a energia potencial quando a distância entre as cargas fica muito pequena? R tende a zero. O que acontece com a energia potencial quando a distância entre as cargas fica muito grande? R tende a infinito. Bom, a gente vai ficar aqui com 1 sobre 0 ou com 1 sobre infinito, certo? Então, a gente pode pensar assim, se a distância entre as partículas tende a infinito, a energia potencial cai a zero, certo? Porque 1 dividido por infinito é uma coisa extremamente pequena, ou seja, é zero. Então, a energia potencial cai a zero quando as partículas estão muito longe uma da outra. E a energia potencial tende a infinito se a distância tende a zero. Ou seja, se as partículas estão muito próximas uma da outra, quanto mais próximas as partículas, maior a energia potencial. E no limite de R tender a zero, aí a energia potencial tende a infinito. Então, nós poderíamos fazer um gráfico. Como é que é o gráfico da energia potencial entre duas partículas em função da distância entre as partículas? Esse gráfico aqui do lado esquerdo, pessoal, ele vale para cargas de mesmo sinal, tá? Ou seja, duas partículas positivas ou duas partículas negativas separadas por uma distância r. Quando a distância r é muito pequena, 1 sobre r se torna um número grande. Então, para pequenos valores de r, U aumenta bastante. O que acontece? U tende a infinito quando R tende a zero. E quando R é grande? Bom, quanto mais o R aumenta, 1 sobre R fica cada vez menor. 1 sobre R menor quer dizer que a energia está caindo a zero, certo? A energia está ficando menor também, porque ela depende de 1 sobre R. Então, basicamente, nesse gráfico aqui, a gente mostra que a energia potencial cai a zero quando R é muito grande e a energia potencial tende a infinito quando R é muito pequeno. O que muda se Q e Q0 possuírem sinais diferentes? Muda que a energia vai ser negativa, tá, pessoal? Vejam bem, aqui na equação da energia, nós temos o produto Q vezes Q0. Ora, esse produto aqui, se as duas cargas têm o mesmo sinal, esse produto é positivo. Agora, se uma carga é negativa e outra é positiva, esse produto dá negativo. E aí a gente tem uma energia potencial negativa.
Então, o que acontece quando as cargas possuem sinais opostos? Uma é positiva e outra é negativa. É o mesmo gráfico, só que ele está invertido na vertical, né, pessoal? Por quê? Porque aqui vai dar valores negativos. Então, quando R for pequeno, a energia vai tender para infinito, só que ela tende para menos infinito, então ela tende para cá, ao contrário daquela lá que tendia para mais infinito. E o que acontece quando R é muito grande? Quando R é muito grande, U tende a zero, que é a mesma coisa que acontece aqui. Tá? Então, só tomem cuidado que quando as cargas têm o mesmo sinal, o gráfico da energia está na parte positiva de U, e quando as cargas têm sinais diferentes, o gráfico da energia está na parte negativa de U. E se a gente tiver mais de duas partículas? Em geral é assim, né? No slide são duas partículas, na lista de exercícios são 5 partículas, e no exercício da prova são 55 partículas. Então, o que acontece se forem mais de duas? Bom, a gente resolve cada par de cargas separadamente e depois a gente faz a soma algébrica de todos os resultados. Lembrem que a energia potencial não é vetor, tá, pessoal? Então, aqui no cálculo da energia potencial, não vai aparecer o tal do R-chapéu, porque ele é para coisas vetoriais. Como energia não é vetor, não tem R-chapéu. Então, por exemplo, nós temos aqui uma carga Q0, tá? Digamos que eu quero calcular qual a energia potencial associada com essa carga Q0 quando eu tenho 4 cargas na volta dela. Pô, como é que eu vou determinar a energia potencial associada com Q0? Ora, eu vou ter que calcular a energia potencial entre Q0 e Q1, envolvendo a distância R1, a energia potencial entre Q0 e Q2, envolvendo a distância R2, a energia potencial entre Q0 e Q3, envolvendo a distância R3, e a energia potencial entre Q0 e Q4, envolvendo R4. E aí a soma dessas 4 energias potenciais, envolvendo cada uma dessas partículas, e a carga Q0, vai me dar a energia potencial total. Então, nesse exemplo aqui, qual seria a energia potencial associada com a carga Q0 quando ela está nessa vizinhança? Seria Q0 sobre 4πε0 vezes Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2, mais Q3 sobre R3, mais Q4 sobre R4. Se tiver mais partículas, vai adicionando aqui. Então, a gente pode pensar assim, quando nós queremos a energia potencial associada com uma partícula e tem várias outras na volta dela, a gente calcula isso por carga da partícula sobre 4πε0 vezes o somatório das outras cargas divididas pela distância entre elas e a carga Q0. Cuidado com os sinais, tá, pessoal? Tanto no Q0 quanto aqui em cada um desses Qs aqui, tem que botar o sinal correto, tá? Se a carga é positiva, deixa sinal positivo. Agora, se, por exemplo, Q3 fosse negativa, botaria menos Q3 aqui, tá? Tudo isso foi sobre energia potencial elétrica. A gente vai usar isso agora para falar sobre potencial elétrico. O que é, então, o famoso potencial elétrico? A gente define potencial elétrico em um ponto como a energia potencial elétrica por unidade de carga associada à presença do campo elétrico numa região do espaço. Então, vejam bem, enquanto a energia potencial depende do par de cargas, o potencial depende só do campo elétrico existente no espaço. Como é que a gente calcula o potencial? Pela razão entre a energia potencial elétrica e a carga da partícula que vai ser colocada naquele ponto. Mais especificamente, a gente faz assim. Como é que eu defino o potencial elétrico V? Ele é a razão entre a energia potencial U, que teria naquele ponto, e a carga Q0, que eu colocaria naquele ponto para gerar essa energia potencial U.
Qual é a unidade de potencial elétrico? A unidade de potencial elétrico é Joule por Coulomb. Joule, energia, por Coulomb, carga. E nós definimos essa unidade Joule por Coulomb com um nome especial, que é o volt. Então, não confundam aqui, tá, pessoal? Este V aqui, a grandeza representada pela letra V, é potencial elétrico. A unidade representada pela letra V é a unidade volt. Tá, detalhe, tá, pessoal? Às vezes a gente acaba confundindo a energia potencial com o potencial, mas tem que evitar isso, tá? A energia potencial U é uma coisa, o potencial elétrico V é outra coisa, tá? A energia potencial U, ela está sempre relacionada a um par de cargas ou um par de objetos. Já o potencial depende só da carga ou do objeto que está gerando o campo. Tá? E a grande vantagem do potencial é justamente não depender de duas cargas, é depender só de quem está gerando o campo. Bom, mas isso quer dizer que cada vez que eu for calcular o potencial, primeiro eu vou ter que calcular a energia e depois eu vou ter que calcular e dividir pela carga que é zero? Não, pessoal, essa aqui é só uma definição para nos ajudar a chegar na fórmula que a gente vai realmente trabalhar, tá? Então, essa fórmula aqui, até tem alguns casos que essa fórmula é útil, a gente vai usar, mas ela é só para essa definição conceitual, de dizer que o potencial é a razão entre a energia potencial e a carga. E o que nos interessa mesmo não é o potencial em si, mas sim a famosa diferença de potencial, muito chamada de DDP nos livros. E a diferença de potencial entre dois pontos tem a ver com o trabalho realizado sobre a carga, digamos que a carga Q0, quando ela se desloca de um ponto a outro. Nós calculamos esse trabalho aqui já nos slides anteriores, né? Então agora a gente vai ver o seguinte: a diferença de potencial entre dois pontos tem a ver com o trabalho realizado sobre a carga Q0 e ao trabalho realizado pela força elétrica, que vem do campo elétrico, quando a carga Q0 se desloca de A até B. Mais especificamente, a gente tem isso aqui, pessoal. O trabalho dividido pela carga Q0 é igual a menos a variação da energia potencial dividido pela carga Q0, certo? Eu posso fazer essa igualdade porque eu sei que o trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial elétrica. Por que eu estou dividindo os dois lados da equação por Q0? Porque se eu dividir por Q0, aí ao invés de eu ter simplesmente energia, eu tenho, na verdade, potencial. Então eu posso dizer assim: qual é o trabalho para levar do ponto A até o ponto B dividido por Q0? Bom, é menos a variação da energia potencial de A até B dividido por Q0. Certo, mas como é que é essa menos a variação aqui? A variação seria o final menos o inicial. Como é menos a variação, vai ficar menos o final menos o inicial. Então, na verdade, como tem esse menos na frente aqui, ele vai inverter e vai ficar assim. O trabalho para levar a partícula de carga Q0 do ponto A até o ponto B, dividido pela carga Q0, é igual menos o potencial no ponto B mais o potencial no ponto A. Por que eu posso dizer isso? Como é que eu defini potencial? Eu defini potencial como energia sobre carga, né? Então, aqui, energia potencial no ponto B dividido por Q0 vai me dar o potencial no ponto B. E energia potencial no ponto A dividido por Q0 vai me dar o potencial no ponto A. Relembrando aqui mais uma vez, como é que é a variação? Como é que eu escrevo a variação do potencial do ponto A para o ponto B? Delta V de A para B. Variação deve ser sempre o final, VB, menos o inicial, VA, certo? Isso aqui que eu tenho é VB menos VA? Não. Mas olha só,
está com os sinais exatamente invertidos. O VB do ΔV aparece como menos VB aqui. E o menos VA aparece como mais VA. O que isso quer dizer? Esse meu resultado aqui, menos VB mais VA, ele é exatamente a mesma coisa que menos ΔV de A para B. E aí eu chego a essa conclusão aqui. A diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a menos o trabalho realizado para levar a carga Q0 de A até B, dividido pela carga Q0. Então, eu posso dizer o seguinte: a diferença de potencial entre dois pontos é igual ao negativo do trabalho realizado para mover a carga entre dois pontos, dividido pelo valor da carga. Então, vejam que o potencial tem a ver com trabalho realizado por unidade de carga, ou com energia por unidade de carga. Lembrem que trabalho e energia, tudo é dado em joules, certo? Então, basicamente, a gente chega nessa relação aqui que é mais importante. A diferença de potencial, a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual menos o trabalho realizado pelo campo para levar a partícula de A até B, dividido pela carga da partícula que o campo está empurrando. Então, é assim que a gente calcula a diferença de potencial. A gente pode falar duas coisas sobre aquela equação ali, tá, pessoal? Essa equação aqui, ΔV de A até B é igual a menos o trabalho para ir de A até B dividido pela carga Q0 que está sendo levada. A gente pode pensar assim: o trabalho em joules realizado pela força elétrica sobre uma carga unitária dividido pela carga, quando ela se desloca de A até B, é igual a menos a diferença de potencial entre os pontos A e B. Ou a gente pode pensar assim: a diferença de potencial em volts entre os pontos A e B é igual ao trabalho que uma força externa em joules deve realizar por unidade de carga sobre uma carga unitária para deslocá-la com velocidade constante de A até B. Então vejam que potencial e diferença de potencial estão ligados com energia e trabalho. Imagina assim, tá? Temos aqui uma carga positiva de carga Q0. Essa carga gera um campo elétrico, certo? Em todas as direções, saindo da carga, porque ela é uma carga positiva. Então, digamos assim, eu quero saber que trabalho eu tenho que realizar para pegar uma carga aqui do ponto A e levar essa carga lá para o ponto B. Bom, eu posso calcular o trabalho como força vezes deslocamento, e eu sei que vai ter uma variação de energia quando eu faço isso. Então, se eu estou levando uma partícula de carga Q0 do ponto A até o ponto B, eu vou ter que realizar um certo trabalho. Este trabalho está diretamente ligado com a diferença de potencial entre esses dois pontos. Vejam que eu posso definir o potencial do ponto A. Quem é o potencial do ponto A? É a razão entre a energia potencial que essa carga teria aqui, dividida pela carga dela. O potencial no ponto A depende só do campo gerado por essa carga. O potencial não depende da carga Q0, justamente porque ele é energia dividido por Q0. E o potencial no ponto B também depende só do ponto B e da carga que gera o campo. Ele não depende da carga Q0. Então, se eu calculo o potencial gerado por esta carga no ponto A e no ponto B é sempre o mesmo. Eu posso botar várias cargas diferentes aqui e calcular qual é o trabalho que eu preciso para mover cada carga, se eu sei quanto é o potencial no ponto A e no ponto B. Então, o potencial é uma coisa melhor de trabalhar que a energia, porque ele só depende da carga que gera o campo, e eu posso pegar qualquer ponto do espaço e associar um potencial elétrico com aquele ponto, desde que ele esteja perto de uma carga, é claro, né, pessoal? E aí, para que eu uso esse potencial?
para calcular o trabalho que eu vou precisar fazer para mover uma carga entre esses dois pontos. Cuidado com a nomenclatura em alguns livros, tá, gente? Tem livros que chamam a diferença VA menos VB de voltagem, tá? O que eu defini no slide anterior? Eu defini diferença de potencial de A para B como sendo sempre o final VB menos o inicial VA. Então vejam que o que é diferença de potencial, que é final menos inicial, é o contrário do que o livro chama de voltagem, onde ele põe o inicial menos o final. Tá? Vejam que os sinais estão invertidos. Então, sempre que eu falo em DDP, eu falo sempre voltagem final menos inicial. Ou melhor, potencial do ponto final menos potencial do ponto inicial. Isso é DDP. O que o Halliday chama de voltagem é o contrário. É o potencial no início menos o potencial no final. Tá, pessoal? Então, não pensem que voltagem e diferença de potencial é a mesma coisa. Principalmente quem for olhar o Halliday, tá? Ele confunde bastante. O que nós vamos chamar de DDP, que eu sempre vou usar DDP, eu não vou usar essa palavra voltagem, tá? Eu só vou usar DDP, é sempre potencial final menos potencial inicial. Então, cuidado quando olharem no Halliday. Tá? Então, por exemplo, ele vai dizer assim, qual é a voltagem da pilha? A voltagem da pilha é 1,5 volts, mas aí voltagem, ele está querendo dizer a diferença potencial no ponto que ele está pegando como inicial até o ponto final. A DDP, na verdade, seria o contrário, seria menos 1,5 volts. E nós vamos ter que usar outra unidade de energia. Até aqui a gente estava usando joules, tá? Mas agora joules não é mais uma unidade tão boa de usar. Nós vamos usar outra unidade de energia, que é o elétron-volt. Por que nós vamos usar o elétron-volt? Porque ele é mais conveniente para trabalhar com física de partículas e física atômica. Quando a gente tem cargas elétricas, em geral a gente fala de um elétron, de uma partícula carregada, então é mais interessante ter a energia em elétron-volt. Um elétron-volt é o quê? A gente define assim, um elétron-volt é a quantidade de trabalho necessária para deslocar uma carga elementar, ou seja, a carga de um elétron ou a carga de um próton, é a quantidade de trabalho necessária para deslocar uma carga elementar E, quando a diferença de potencial entre o ponto inicial e o ponto final é de 1 volt. Então, se eu quero mover um elétron ou um próton ou alguma partícula que tem carga exatamente 1,6 vezes 10 na menos 19, entre dois pontos onde a diferença de potencial é 1 volt, eu preciso de uma energia de 1 elétron-volt. Essa é a definição, tá, pessoal? Um elétron-volt, porque é justamente uma carga de um elétron vezes o deslocamento no potencial de 1 volt. Por isso que o nome da unidade é elétron-volt. Quantos joules vale isso aqui? Bom, a carga de um elétron no SI é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E 1 volt no SI é 1 joule por coulomb. Então, quando a gente faz esse produto aqui, a gente chega à conclusão que a energia de 1 elétron-volt é exatamente a mesma energia que 1,602 vezes 10 na menos 19 joule. Isso quer dizer que a gente não pode mais usar joule? Não, a gente pode, tá? Inclusive, nós vamos continuar usando joule também. Mas vocês têm que estar cientes que alguns problemas vão falar da energia em elétron-volt, ou EV. E quanto vale um EV? Um EV é 1,602 vezes 10 na menos 19 joules. O que representa essa unidade de energia elétron-volt? Ela representa o trabalho necessário para deslocar uma carga elementar em uma diferença de potencial, quando a diferença de potencial entre o ponto inicial e o ponto final é de 1 volt.
Aqui teria um exemplo para fazer, tá, pessoal? Mas resolver o exemplo toma muito tempo e a gente não tem muito tempo. Então, eu vou deixar indicado aqui, esse exemplo está resolvido com narração lá na nossa turma T9, tá? Então, eu indico para vocês, deem uma olhada lá na turma T9 do Moodle para ver a resolução do exemplo. Tem a resolução sem narração no slide e tem a resolução com narração na videoaula. Então, basicamente, a gente calcula a força, depois a gente calcula o trabalho, e aí a gente converte o trabalho de Joule para EV. Está tudo comentado lá. Vamos agora para a parte que interessa. Como é que a gente calcula efetivamente o potencial? Vamos começar pelo caso mais simples. Potencial gerado por uma carga pontiforme. Bom, a gente viu na última aula que a energia potencial entre duas cargas, sendo a carga que gera o campo e a carga que eu coloco ali perto, é dada por essa equação. Nós também definimos que o potencial era a razão entre a energia potencial associada e a carga da partícula colocada naquele ponto. Então, se a gente pega essa equação aqui e divide por Q0, a gente chega à conclusão assim. Quando eu tenho uma partícula pontiforme, como é que eu calculo o potencial gerado por essa partícula ao redor dela? Por exemplo, qual é o potencial que essa partícula gera aqui no ponto A? O potencial que essa partícula gera no ponto A é 1 sobre 4πε0 vezes Q. Quem é Q? A carga dessa partícula dividido por R. Quem é R? A distância da partícula até o ponto A. Então, vejam que para calcular o potencial, eu só preciso da partícula que gera o campo e da distância da partícula até onde eu quero calcular o campo. Então, uma maneira de calcular potencial de carga pontiforme é por essa equação. 1 sobre 4πε0 vezes carga de quem gera o campo dividido por distância até o ponto onde eu quero calcular o campo. E se, por exemplo, aqui eu quero calcular o potencial nesse ponto A, mas tem a carga Q e tem outra carga aqui, Q'. E tanto a carga Q quanto a carga Q' estão perto no ponto A. Como é que vai ficar o potencial no ponto A? Aí eu posso calcular separadamente, tá, pessoal? Eu calculo o potencial que a carga Q gera no ponto A e eu calculo também o potencial que a carga Q', que está a uma distância R', gera no ponto A. E aí eu digo assim, o potencial no ponto A é 1 sobre 4πε0 vezes a soma da razão carga sobre distância para todas as cargas que tiverem próximo do ponto A. Então, digamos, se eu tenho o ponto A aqui, eu quero calcule o potencial no ponto A, sendo que tem essa carga Q, aquela carga Q' e essa carga Q duas linhas aqui. Qual é o potencial resultante no ponto A? Eu faço potencial resultante é 1 sobre 4πε0 vezes o somatório carga sobre distância daquela carga até o ponto A. Lembrando que tem que colocar o sinal correto aqui, tá, pessoal? Por exemplo, se a carga Q duas linhas é negativa, o termo dela é negativo aqui também. Então, esse seria o caso mais simples de calcular o potencial num ponto do espaço. Se é uma carga só, 1 sobre 4πε0 vezes carga dividido por distância até o ponto que eu quero calcular. Se são várias cargas pontiformes, 1 sobre 4πε0 vezes o somatório carga sobre distância para cada uma das cargas que tem ali. E se ao invés de ter cargas pontiformes, eu tiver aquele caso clássico, uma barra carregada? Será que para uma barra carregada, por exemplo, positivamente, eu posso usar potencial como 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R? Não, pessoal, não posso. Então, quando a gente tem distribuições contínuas de carga, ou seja, quando a gente tem objetos extensos, tipo barra, aro, disco, placa, a gente não pode usar essa equação, tá? Então, vejam bem, essa equação aqui e essa equação aqui só para cargas pontiformes.
uniformes. O que a gente faz quando a gente tem... Ops, escrevi em cima. O que a gente faz quando a gente tem distribuições de carga? Aí o potencial tem que ser integrado. Nós fazemos aquela historinha. Lembra daquela historinha? A barra é composta de muitas cargas. Cada carga que compõe a barra é um pequeno dq e ocupa um pequeno espaço dl. Como é que eu calculo o efeito de todas as carguinhas dq que integram a barra? Eu faço a integral de dq sobre r para todos os elementos dq da barra. Então, nós fizemos isso no campo elétrico, nós vamos ter que fazer aqui no potencial também. Um detalhe, tá, pessoal? As equações do slide anterior resultam em potenciais nulos quando R tende a infinito, que é o que a gente tinha visto. Essa equação que diz que o potencial depende de 1 sobre R, sempre quando R é muito grande, o potencial acaba sendo zero. Isso faz sentido para cargas pontiformes. Isso faz sentido para objetos que não são muito grandes. Porém, nós vamos ter alguns casos que a distribuição de carga se estende por uma distância muito maior que a distância até o ponto onde a gente quer calcular. Por exemplo, digamos que nós queremos calcular o potencial gerado por uma barra muito longa e nós queremos calcular esse potencial aqui, nesse ponto A, que é bem pertinho da barra. Aí aquela história de o potencial ser zero no infinito, ela já não funciona tão bem, tá, pessoal? Então, vai ter alguns casos onde a gente não vai poder considerar V igual a zero no infinito. Mas aí eu vou mostrar para vocês o que a gente faz nesse caso, tá? Enquanto a gente usar o famoso 1 sobre R, nós estamos considerando que o potencial tende a zero no infinito. Como é que a gente calcula o potencial sem usar esse 1 sobre R, então? Se a gente olhar aqui no slide anterior, ó, vejam que todas as equações têm um Q sobre R, Q sobre R, dQ sobre R. Então, como é que a gente calcula sem usar isso? Existe outra maneira de calcular o potencial, e essa outra maneira é usando o trabalho realizado pelo campo elétrico. Então, digamos que nós queremos mover uma carga Q0 do ponto A até o ponto B. Qual é o trabalho realizado? Bom, a gente calculou isso nos outros slides, né? O trabalho para mover a carga de A até B é a distância até A como limite inferior, a distância até B como limite superior, do produto escalar de F dl. Mas quem é a força que nós associamos com esse trabalho? É a força elétrica, certo? Eu não estou calculando um trabalho qualquer. Esse trabalho que aparece ali é o trabalho da força elétrica. Quanto é a força elétrica? A força elétrica é carga vezes campo. Então, eu digo que o trabalho realizado é igual à integral de Q0E, já que força é Q0E. Mas olha bem, carga não precisa ser integrada, porque o valor da carga não muda com o tempo, a gente não está considerando isso. Então, o que acontece? Essa carga que multiplica E pode passar para o outro lado da equação dividindo o trabalho. Se esse Q0 passa para o outro lado da equação, bom, do lado direito fica a integral de E escalar dl. Do lado esquerdo fica trabalho sobre carga. Pô, mas o que nós vimos alguns slides atrás que era igual ao negativo do trabalho sobre carga? A diferença de potencial, certo? Então, a gente vê aqui que tem mais uma relação. Qual é essa relação? A diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a menos a integral da distância até o ponto A, levando até a distância até o ponto B, do produto escalar do campo pelo deslocamento. E vejam que neste formato aqui, a conta vai depender do formato do campo elétrico. Então, essa aqui é uma equação que a gente usaria para quando a gente quer calcular o campo de um objeto muito extenso, por exemplo. Olhando para essa equação aqui, vemos duas coisas interessantes, tá? O potencial diminui quando o produto escalar for positivo, certo? A diferença de potencial é menos
a integral do produto escalar. Se esse produto escalar é positivo, vai ficar menos vezes positivo, quer dizer que ΔV é negativo. ΔV negativo quer dizer o potencial diminui quando esse produto escalar for positivo, ou seja, quando a carga se move na mesma direção e sentido do campo. Já o potencial vai aumentar quando? Quando esse produto escalar for negativo, porque se isso aqui dá negativo, vai ficar menos vezes negativo, e aí o potencial vai ficar positivo. Então, o potencial aumenta quando o produto escalar é negativo. Se a gente faz um desenho aqui, tá? Digamos que nós temos uma carga positiva. Digamos que nós temos dois pontos. Um ponto A e um ponto B. Como é que varia o potencial do ponto A para o ponto B? Bom, depende. Nós estamos indo de A para B ou de B para A? Olha só, se você se deslocar de B para A, que é essa setinha aqui, o que acontece? O potencial vai aumentar. Por quê? Se a gente se desloca de B para A, o nosso DL está nessa direção aqui. O DL vai estar contra ou a favor do campo? Vai estar contra o campo, certo? Porque o campo está na direção oposta. E aí, o ângulo entre o campo e o DL vai ser 180. Vai ficar EDL cosseno 180, cosseno 180 é menos 1, só que o menos 1 vai anular esse menos aqui, e vai ficar um potencial positivo. Então, quando a gente se desloca contra o campo, ou seja, quando o produto escalar for negativo, o potencial aumenta. Quando a gente se aproxima de uma carga positiva, quanto mais perto da carga positiva, maior o potencial. Quando a gente se afasta da carga positiva, quanto mais longe da carga positiva, menor o potencial. E com a carga negativa é o contrário, tá, pessoal? Se eu desenho os mesmos pontos aqui, A e B, vejam o seguinte: quando eu vou agora de B para A, o meu deslocamento vai estar no mesmo sentido do campo. E o DL e o E no mesmo sentido vai dar cosseno de zero aqui. E aí o produto escalar vai ser positivo, só que com o menos na frente, o potencial vai diminuir. E quando eu me mover ao contrário de A para B, ou seja, quando eu me afastar, aí o deslocamento vai estar contra o campo. E aí o potencial vai aumentar. Então vejam que é o contrário. Para cargas positivas, o potencial é alto perto da carga e baixo longe dela. Para cargas negativas, o potencial é baixo perto dela e mais alto longe dela. Então é o contrário, se vocês olharem aqui o desenho e vocês olharem aqui se está aumentando ou diminuindo, é o contrário para uma carga positiva e para uma carga negativa. Potencial perto de carga positiva é alto. Potencial perto de carga negativa é baixo. Então, aqui, a diferença de potencial é dada por menos a integral de A até B de E escalar dl. É a mesma equação que a gente tinha, tá? Quando a gente calcula com essa equação, a diferença de potencial independe da trajetória seguida pela partícula. E o campo elétrico vai estar apontando sempre do maior para o menor potencial. Por exemplo, aqui, digamos que nós temos este ponto I e este ponto F, que é o mesmo ponto I mostrado aqui e o mesmo ponto F mostrado ali. O que acontece quando a gente move uma carga de I para F em linha reta no mesmo sentido do campo? Esse caso aqui. Nós estamos movendo do potencial maior para o menor, certo? Porque o deslocamento e o campo estão no mesmo sentido, o produto escalar é positivo. Quando esse produto escalar é positivo, com o menos aqui da frente, o potencial está caindo. Então, quando a gente vai de I até F, no sentido a favor do campo, o potencial está diminuindo. Ou seja, o campo elétrico aponta sempre do maior para o menor potencial.
E se ao invés da gente ir em linha reta, a gente puxar a carga aqui para o ponto C e depois levar ela em diagonal lá para o ponto F? Será que isso faz alguma diferença? Olha, para esta equação aqui não faz diferença, porque é aquela história do produto escalar, certo, pessoal? Nós temos o produto escalar de E vezes dl. Na verdade, nesse movimento aqui, para ir do ponto I até o ponto C, o dl está na horizontal e o E está na vertical. O que isso quer dizer? O trabalho realizado e a diferença de potencial vão ser zero, porque esse produto escalar aqui, E escalar dl, vai ser E dl cosseno de 90, e o cosseno de 90 é zero. Então, ao longo dessa trajetória aqui, na verdade, não muda nada para o potencial, nem para o trabalho. Então, como quem entra no cálculo é sempre E dl cosseno θ, tanto faz se eu levo a partícula em linha reta ou se eu faço uma trajetória diferente. A diferença de potencial entre os pontos não depende da trajetória seguida pela partícula. Nós podemos expressar o campo elétrico em outra unidade também, tá, pessoal? Que é chamada de volt por metro. É mais conveniente usar o volt por metro para trabalhar com problemas de potencial e campo elétrico, porque a gente pega o potencial em volts e o deslocamento em metros, e aí a gente expressa o campo em volt por metro. É mais conveniente nesses problemas aqui. Então, daqui para frente, a gente vai usar o campo elétrico em volt por metro. Vocês lembram qual era a unidade de campo elétrico que a gente usou na primeira área? Na primeira área, a gente fazia força sobre carga, certo? Então, na primeira área, a gente fazia Newton por Coulomb. Será que Newton por Coulomb e volt por metro dá na mesma? A gente pode fazer assim, ó, 1 volt por metro é igual a quem? 1 joule por Coulomb, que é o volt, dividido por metro. Quanto é o joule? Quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, a gente tem 1 quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado dividido por Coulomb vezes metro. Corta esse metro com aquele quadrado lá. Fica 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dividido por Coulomb. Mas o que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado? Massa vezes aceleração. É a mesma coisa que força, certo? Então é newtons. Ou seja, 1 volt por metro é exatamente a mesma coisa que 1 newton por coulomb. Então a gente pode sim expressar o campo elétrico em volt por metro, ao invés de newton por coulomb, porque dá exatamente a mesma coisa. Tá, e o que é esse potencial mesmo? O potencial é a energia potencial associada à unidade de carga nesse ponto, dividida pela carga. Aqui tem outro exemplo, pessoal, potencial gerado por duas cargas. Esse exemplo também está resolvido lá nas videoaulas da turma T9, tá? Então eu digo para vocês, olhem lá nos exemplos da turma T9 para ver a resolução comentada. Quem quer ver só a resolução sem comentários, pode olhar direto nos slides, tá? Sem ter que olhar a videoaula. Então, aqui estão as duas cargas, positiva e negativa, e tem que calcular o potencial nos pontos A, B, C e D. Então, isso está resolvido no slide, tá, pessoal? E está feita a narração na videoaula. Vejam que o potencial pode ser zero, tá? Então, aqui tem o cálculo das energias potenciais também, e está tudo explicadinho lá depois na turma T9, certo? Não é na turma aglutinadora, é na turma T9. Agora eu só tenho 10 minutinhos para falar, então vamos ver isso aqui rapidinho. Como é que a gente determina o potencial gerado por um dipolo? Bom, a gente escolhe um ponto qualquer que não precisa estar alinhado com um eixo, tá? Digamos, está aqui o nosso dipolo, carga positiva, carga negativa, e a gente quer calcular o potencial gerado por esse dipolo aqui no ponto P. Como é que a gente faz isso?
Bom, a ideia é simples, né, pessoal? Não é só fazer o potencial que Q mais gera no ponto P e somar com o potencial que Q menos gera no ponto P? Essa é a ideia. Então, a gente pode escrever assim. O potencial no ponto P é o potencial gerado pela carga Q+, mais o potencial gerado pela carga Q-, levando em conta a distância R+, da carga Q+ ao ponto P, e a distância R- da carga Q- ao ponto P. Então, ao rigor, quando a gente coloca isso numa equação, Q sobre 4πε0 pode ser colocado em evidência, e a gente chega nessa conclusão aqui. Este termo a gente faz o mínimo múltiplo comum, vai ser R+ vezes R-, e aí a gente faz R+ vezes R- dividido por R+, vai dar R-, menos R+ mais R- dividido por R-, vai dar R-. A princípio, esse aqui é o potencial gerado pelo dipolo no ponto P. Não tem muito mais o que fazer. Mas nós podemos usar uma condição especial. Qual é a condição especial, pessoal? Lembra lá quando a gente estudou o campo do dipolo? Agora não é campo, tá? Agora é potencial. Lembra quando a gente estudou o campo do dipolo? Quando a gente estudou o campo do dipolo, nós dissemos: nós vamos estar interessados quando a distância R do ponto ao dipolo é muito maior que a distância D entre as duas cargas, certo? Foi isso que a gente fez lá no campo elétrico. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui no potencial. Então, na grande maioria dos casos, nós vamos estar interessados em pontos distantes dos dipolos, quando a distância entre as cargas é muito pequena. Ou seja, nós vamos representar moléculas como se fossem dipolos. Então, se a gente faz R muito menor do que D, nós vamos ter o seguinte: a distância de Q- até o ponto P. Onde é que está o ponto P? Olha, gente, ele está tão longe que ele não cabe aqui no desenho, tá? Se eu desenhar ele aqui, vai ser mentira. Eu estou considerando que a distância R é tão grande que eu nem enxergo mais o ponto P de tão longe que ele está. O que vai acontecer? No limite onde o ponto P está muito longe, a distância R- e a distância R+ são praticamente paralelas inicialmente. E aí eu posso ver o seguinte: qual é a diferença de comprimento entre a distância R+ e a distância R-? Olha, nesse desenho aqui, a distância R- é maior que a distância R+. Quanto maior ela é? Ela é maior justamente por este pedacinho aqui. Quanto vale esse pedacinho? R- menos R+, ou seja, toda essa coisa verde aqui, menos essa parte verde aqui. Vejam que aqui nós ficamos com um triângulo retângulo. A hipotenusa vale D, esse lado aqui eu não sei quanto vale, e esse cateto vale justamente R- menos R+. Então, a gente pode usar isso. A gente pode dizer, olha, quanto vale o cosseno desse ângulo θ aqui? O cosseno de θ é justamente cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, essa diferença R- menos R+, ela pode ser escrita como cosseno de θ vezes D. E a gente pode jogar isso aqui dentro da nossa equação do potencial do dipolo. E além disso, o que acontece? Se o ponto P está muito longe, essa diferença aqui é pequena. Então, nós podemos dizer que o produto R- vezes R+ é aproximadamente igual à distância do centro do dipolo até o ponto, que seria a distância R, elevado ao quadrado. Então, a gente pode dizer que R- vezes R+ é aproximadamente R ao quadrado. E aí, quando a gente faz essas aproximações, no lugar do R- menos R+, fica D cosseno θ, e no lugar do R- vezes R+, fica R ao quadrado, onde R seria a distância do centro do dipolo lá até o ponto P. E a gente usa essa aproximação. Quando é que essa aproximação é válida? Quando a distância R é muito maior que D, ou seja, a distância entre as cargas é pequena e o ponto P está muito longe.
Como é que é o potencial gerado pelo dipolo? 1 sobre 4πε0 vezes P. Lembra quem é esse P aqui? Não é momento linear, tá? P é o produto carga vezes distância. É o momento de dipolo. Vezes cosseno θ sobre R ao quadrado. Então, essa aqui é a equação que a gente usa para calcular o potencial gerado por um dipolo num ponto, quando o ponto está bem longe do dipolo. O que vão ser dipolos para nós? Em geral, vão ser moléculas, tá, pessoal? E as moléculas, existem moléculas polares, como a molécula de água, que elas possuem um momento dipolar permanente. Ou seja, não interessa se tem ou não tem campo elétrico perto, aquela molécula tem um momento de dipolo. Mas a maioria das moléculas, na verdade, não são assim. A maioria das moléculas são apolares, ou seja, elas não têm momento de dipolo. Assim como os átomos isolados, eles também não têm um momento de dipolo naturalmente. Por quê? Porque nas moléculas apolares e nos átomos isolados, o centro de carga positivo e o centro de carga negativo coincidem. O que eu quero dizer com isso? Está vendo a bolinha verde aqui? Ela representa o centro de carga positivo, que é o núcleo, no caso do átomo. E está vendo essa área aqui na volta da bolinha verde, meio laranja? Essa área representa a distribuição de carga negativa, seria a eletrosfera do átomo. O que acontece naturalmente com os átomos isolados e acontece também com as moléculas apolares? O centro dessa concentração de carga positiva e o centro da nuvem negativa estão exatamente no mesmo ponto. Quando os centros das distribuições estão no mesmo ponto, a molécula é apolar, ela tem comportamento polar. Mas, mesmo as moléculas apolares e os átomos isolados podem ser polarizados. Como é que a gente polariza moléculas apolares? Fazendo a aplicação de um campo elétrico externo. Quando a gente aplica o campo elétrico externo, ele é capaz de distorcer as órbitas eletrônicas e separar o centro de carga positivo e negativo. Então, moléculas apolares e átomos isolados colocados num campo elétrico externo relativamente forte podem se tornar polarizados também. Então, basicamente, o que acontece? O campo elétrico afasta o centro de carga negativa dos... o campo elétrico afasta o centro de carga positiva do centro de carga negativa e se forma um momento de dipolo induzido pelo campo elétrico, já que foi o campo que separou o centro de carga negativa e o centro de carga positiva. Essa polarização é temporária, tá, pessoal? Essa polarização desaparece e esses centros de carga voltam a ficar juntos quando o campo elétrico é removido. Então, as moléculas como as de água são naturalmente polares e as outras moléculas podem ser polarizadas quando se aplica um campo elétrico externo. Nesse caso aqui, elas se comportam como dipolo e a gente pode calcular o potencial que essa molécula vai gerar lá no ponto A como se fosse o potencial de um dipolo. Bom, pessoal, então agora a gente já falou bastante, meu prazo eu disse que era até as 3 horas, né? Então eu vou deixar vocês com a seguinte tarefa. Falta ver o potencial gerado por objetos extensos, tipo uma barra fina. Isso aqui tem gravado nas videoaulas também, tá? Mas ainda não está na turma T9. Então, essa parte aqui, potencial gerado por uma barra, potencial gerado por um aro e potencial gerado por um disco, eu vou colocar na turma T9, mas eu ainda não coloquei. Então, minha sugestão é a seguinte, não vai dar tempo agora, nós também não queremos ficar aqui até as 5 da tarde, então deem uma olhada nos vídeos do Moodle sobre potencial gerado pela barra, potencial gerado pelo aro e potencial gerado pelo disco. Esses vídeos aqui ainda não estão na turma T9, tá, pessoal? Então, esses vídeos aqui,
pela primeira vez aconteceu a situação que o Lourenço tinha perguntado. Esses vídeos vão estar na turma ERE, na turma aglutinadora do Moodle, tá? Então, eu encerro a aula de hoje, que já foi bem cumprida, dizendo para vocês, para ver o cálculo do potencial gerado pela barra, pelo aro e pelo disco, olhem as videoaulas lá da turma aglutinadora, da turma ERE. Eu vou botar também os meus vídeos sobre isso, só que eles ainda não estão no Moodle, tá? Então, quem quiser ir dando uma olhada, dá uma olhada lá. E era isso, pessoal. Se alguém tem alguma pergunta, então a gente discute as perguntas agora. Se vocês não tiverem perguntas, obrigado pela atenção. E sexta-feira tem aula de dúvidas. Valeu, Eric. Até sexta. Até sexta, Stephanie. Diga, Vinícius. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho umas duas dúvidas, assim. Uma não é sobre a aula de hoje e outra talvez seja. É que, no caso, por exemplo, eu ia te pedir, eu tava com uma dúvida, eu até pedi no Moodle, tu respondeu já, sobre o enunciado de Gauss, né? Aí tu falou que é só com relação a campos uniformes, né? Isso. E daí, tipo, eu queria te pedir qual é a definição de campo não uniforme, porque eu não sei se, tipo, no campo não uniforme, eles só, tipo, não são paralelos as linhas de campo, ou se são diferentes os módulos, alguma coisa assim. A definição de campo não uniforme é que ele depende do espaço, ele depende da coordenada da posição. Tipo assim, aquele campo lá do exercício da caixa, sabe? Que tu tinha que calcular o fluxo através da caixa, e aí o campo era, por exemplo, 3,0 vezes xi. Ou seja, o campo dependia da coordenada x. Nesses casos, a gente considera o campo não uniforme. Tá. Tá, no caso, tipo, por exemplo, um campo gerado por uma carga pontiforme, assim, ele é não uniforme ou ele é uniforme? Ele é não uniforme. Ele é não uniforme. Mas no caso dele, a gente tem uma coisa que facilita, que é o fato de que, assim como o campo depende da distância ao quadrado, a área também depende da distância ao quadrado. E aí, no caso da carga pontiforme, o campo não é uniforme, mas ele cai com 1 sobre r ao quadrado, né? E, ao mesmo tempo, quanto mais longe a gente vai, a área aumenta, e a área aumenta com r ao quadrado. E aí uma coisa compensa a outra. Então, apesar do campo ser não uniforme, ele compensa na hora de calcular o fluxo, quando a gente tem a carga pontiforme. Tá, mas tipo, por exemplo, imagina que tu tem um campo assim, que é uma placa carregada que gera o campo, né? No caso, daí todas as linhas de campo são perpendiculares à placa. Isso. O campo dessa placa, ele sempre vai, por exemplo, ficar mais fraco quanto mais longe tu tá, né? Sim. Tá, e isso é classificado tipo, como campo não, uniforme ou não uniforme? Não uniforme, né? Não uniforme. Não uniforme. Aí a gente diz assim, perto da placa o campo não varia muito. Então, perto da placa a gente considera como se fosse uniforme. Mas numa situação prática da vida real, quanto mais longe, mais fraco. Então, na verdade, ele é não uniforme. Então, tipo, basicamente, tipo, campo uniforme é só quando tu considera ele uniforme em um espaço ali, né? Isso, exatamente. Exatamente. E tá, a última pergunta é... Eu ia te perguntar, por exemplo, se eu quiser, eu quero revisar, tipo, o assunto dessa aula, assim, que tu deu agora, tu acha melhor eu revisar ele por essa aula que tu deu, acho que tu vai postar a aula gravada, Bom, ou se é melhor eu estudar pelas videoaulas que tu posta ali?
Boa pergunta. Boa pergunta. Não, eu acho assim, ó, se é só para revisar, é melhor ir pela aula gravada, porque a gente está pegando, digamos assim, a base principal. Nas videoaulas tem mais coisa, mas em geral são exemplos e outras coisas que não precisa tanto. Então, eu acho que dá para ir pela videoaula, por essa aula mesmo. Certo. Obrigado, professor. Era isso. Feito. Valeu, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.